want to welcome everybody who are joining us here in person. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está conosco aqui em pessoa. Happy Sabbath to you all. Feliz sábado para todo mundo. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te that we can gather here agradecemos together que podemos estar aqui juntos and e that we have juntas, the opportunity and the freedom que temos a oportunidade e liberdade to research your word de buscar a tua palavra and have a clearer understanding e ter um entendimento mais claro, not only of what's happening in the world, não só do que está acontecendo no mundo, but what your will is for each of us. mas qual é a tua vontade para cada Jesus' name. pessoa. Em nome de Amen. Jesus, amém. In our study yesterday evening, No nosso estudo de ontem à noite, we discussed two issues. nós falamos de dois problemas, ou duas questões. One of them was Ellen White, Uma delas, a Ellen White, and what did we discuss about her? e o que nós falamos sobre ela? What was the essence of that conversation? Qual foi a essência dessa conversa? Okay. Nous avons parlé des relations difficiles qu'elle avait entre les hommes. Nós falamos da relação difícil que ela tinha com alguns homens, Ellen White has with men, en commençant par son mari James, começando pelo seu beginning marido, by her husband, James, tous ses collaborateurs, all her e também collaborators, os outros homens que et colaboraram pour finir na mensagem, avec son fils. and e also que relationship no final with his, também o seu with her son. relacionamento Elle était com as victime pessoas. d'accusations d'influence. She has been accused Ela foi, to be foi influenced acusada by de these ser men, influenciada por esses homens Dans son ministère. no her seu ministério. Did you want to say anything different? Você quer dizer alguma coisa diferente? So I'm just going to put influenced. So Eu vou colocar aqui influenciado. the implication of that Então, a implicância is disso that she is making decisions é que ela está fazendo decisões that are not the correct ones que não são as certas, because other people are influencing her decision. porque outras pessoas estavam influenciando a decisão dela. And we spoke about one other issue. Falamos de um outro problema. How would we summarize that? Como a gente iria resumir isso? Put your hands up if you want to say something. Levantem a mão se quiserem falar. Okay, I'll tell you what I think it is. Então, eu vou dizer o que eu acho que é. I'm going to just write the recap as the title of yesterday's presentation. Eu vou escrever essa recapitulação com o título Or a da close apresentação approximation to de it. ontem, ou algo que pelo menos que se aproxime. What about the people? E as pessoas? And why did we discuss that? E por que nós falamos sobre isso? So I'll just remind us. Eu vou nos relembrar.
we can see in Revelation 17, Nós conseguimos ver em Apocalipse and 17, if you remember the verse, se vocês lembram o verse 2, verso 2, that there are rulers que existem governadores, reis, who are committing fornication with a prostitute. que estão cometendo fornicação com a prostituta. And that relationship E esse is affecting relacionamento people. está afetando It's pessoas, influencing the citizens of the country. está influenciando os cidadãos desse país. Is that a fair summary of verse 2? Seria um bom resumo para vocês do verso 2? If we want to explain it as a story. Se vocês querem explicar isso como uma história. So the king, Então, o who is rei, supposed to be good, que deveria ser bom, isn't he? não Isn't é? that why he's been put into that place? Não é por isso que ele foi colocado nessa posição? Isn't that why that crown was made? Não foi por isso que essa So that coroa foi They feita? would have somebody leading the country Para que as pessoas pudessem ter alguém que está liderando to o serve país the needs of the people. e que pudesse servir às necessidades das pessoas. So this good king Então, esse is rei now in a bom relationship agora está num relacionamento with a prostitute, com uma prostituta, an unrighteous woman. uma mulher injusta. And as everybody sees what's going on, Todo mundo consegue ver o que está passando it's affecting them. e isso está afetando as pessoas. And that effect is negative. E esse efeito é negativo. Doesn't tell you what the effect is, Não but diz let's qual é have o a efeito, guess. mas So vamos it tentar says in the adivinhar. verse Diz no verso that the couple. Someone want to say something? No. So, but if you want to say anything, just please put your hands up. quem quiser falar pode levantar a mão. The couple, Então, o casal, king and the prostitute, o rei e a prostituta, committing fornication. cometem fornicação. That is definitely emotional. Isso é definitivamente emocional. There's some emotional connection, Há uma conexão emocional and it's probably physical e também física, because she's a prostitute. porque ela é uma prostituta. So, the product of that fornication, Então, o produto dessa when fornicação, people look at that, quando as pessoas olham para isso, they might say, talvez elas digam: if the king can do it, se o rei pôde fazer isso, I can do it too. eu também posso fazer. So they're being influenced. Então, estão sendo In the influenciados. verse, it says, No verso diz: they've been made drunk, foram embebedados, not in control, não estão no with controle, the wine of the fornication com o vinho da fornicação, or the product of the fornication. ou o produto dessa fornicação. So they're going to end up copying Então, eles vão acabar copiando what the king and the prostitute are doing. o que o rei e a prostituta estão fazendo. That's the people. Revelation Essas são as 13 pessoas. Apocalipse 13 speaks about, I'm going to say the same history, but it's a different history. Eu vou dizer que fala da mesma história, só que é uma história diferente. We discussed this yesterday. I'll show you on the board. Nós falamos sobre isso ontem. Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro. Paul, Paulo, because the people of his generation are distressed, as pessoas da geração dele estão em estresse, because they're all estressadas, dying. preocupadas, porque todas Of estavam old age. morrendo, estavam envelhecendo. They think something's gone wrong.
pensavam que algo estava Either it was a dando false errado, Christ ou que o Cristo era or falso, they don't understand the message. ou então que elas não entendiam a Paul mensagem. says, Paulo diz: you will all die vocês todos vão morrer, because there's a lot more to happen before Por- Jesus will return. porque muito mais tem que acontecer antes do retorno de We'll Jesus. say it this way. Vamos dizer dessa forma: The man of sin must be revealed first. o homem do pecado precisa ser revelado primeiro, Okay with that? ok? It's obviously not a man. Obviamente não é um It's a homem, woman, by the é way. uma mulher, caso não saibam. So we get it can be confusing about the genders. Então pode ser confuso por causa do gênero. That man of sin Esse homem do pecado is the prostitute of Revelation 17. é a prostituta de Apocalipse 17. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso? Nothing particularly new. Nada que seja particularmente novo. So, Então, John, João, Revelation 17, Apocalipse will be taken 17, into the wilderness. vai ser levado We didn't ao read this deserto. verse. Nós não lemos esse verso. He sees a scarlet dressed woman, E vê uma mulher vestida de cor escarlata. and the clue is in the color scarlet. E a dica está nessa cor escarlata. We will just say this is the Dark Ages. Vamos dizer que essa é a época We das might go trevas. further to say this was the papal church. Ou então até podemos ir além e dizer que isso é a igreja papal In Europe. na Europa. So those people, Então essas the pessoas people of Europe, são as pessoas da Europa, says kings in plural, diz reis no plural, during the Dark Ages, durante o período de trevas. what we would call the 1260. It's on the board from Ou aquilo que a yesterday. gente chamaria do período de 1260 anos. E está no quadro, foi feito ontem. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso? If I'm jumping too many steps, let me know. Se eu estiver pulando muito, me digam. We know in Revelation 17, Nós sabemos de Apocalipse 17 13, e 13 and 12 e 12 that there is a beast. que há uma besta. Sometimes it's called a dragon. Às vezes que é chamado de dragão, Sometimes it's called a sea beast. outras vezes besta do mar, Sometimes it's called a scarlet beast. outras vezes besta escarlata. In Revelation 12, 13, and 17, Em Apocalipse 12, 13 e it's the 17 same beast. é a mesma besta. I'm not proving that, I'm just stating that today. Eu não estou provando isso, só estou falando hoje. We know that beast has 7 heads, Sabemos que essa besta tem 7 cabeças, 7 kings, 7 reis, 7 kingdoms. 7 reinos. Those 7 kings Esses 7 reis aren't the kings of Revelation 17, verse 2. não são os reis de Apocalipse 17, verso 2. The kings mentioned there Os reis mencionados really is aí just one king, one head. é, na verdade, um rei, uma cabeça. 7 heads, 7 cabeças, 7 kingdoms. 7 reinos. I don't think that's new to anybody. Eu não acho que isso seja novo para alguém. We have a line on the board, Nós temos uma linha aqui no quadro. and we spoke about Paul. Nós falamos sobre Paulo Paul is here. ontem. E o Paulo está This is aqui. the second advent. Aqui nós temos o segundo advento. And we had, I think we had 1, 2, and 3. Let me E eu acho que confirm. nós tínhamos aqui 1, 2 e 3. Vou só Yeah, we confirmar. called it 1, 2, and 3. Sim, ontem nós mencionamos o 1, o 2 The e o present, 3. O The presente, time of trouble o período de and the angústia end. e o fim. So we're going to call it, we're going to use that. Então vamos usar isso novamente. Present, Presente, time of trouble
tempo de angústia and the end. e o fim. So I'm not going to prove this, Eu não vou provar isso, but in the time of Paul, mas no período de tempo de which Paulo, nation is ruling the world? que nação estava governando o mundo? Rome. Roma. We sometimes call it pagan Rome. Às vezes nós chamamos de Roma pagã. And I'm going to suggest E eu vou sugerir that pagan Rome que Roma pagã is the fourth head. é a quarta cabeça. So we'll call it the fourth. Então vamos chamar quarta. The time of trouble Tempo de angústia is the fifth head. é a quinta cabeça. And then the end E depois o fim is the sixth and seventh. é o sexto e o sétimo. There are not 8 heads, Não há 8 even though cabeças. Revelation 17 infers or implies or suggests, implies, suggests that there is. Ainda que Apocalipse 17 diga ou infira que existe dessa forma. So 17:2 is here. Então, Apocalipse 17:2 se encontra aqui. Now, when you go to Revelation 13, Agora, quando nós vamos para Apocalipse 13, when you go to Revelation 13, quando nós vamos para Apocalipse you can see 13, people being spoken of there as well. aqui fala de pessoas. The people of 17:2 As pessoas de 17:2, Apocalipse 17:2, are living in the history of the 1260. estão vivendo na história dos 1260. In Revelation 13, Mas em Apocalipse 13, remind ourselves of the verse. vamos ver qual é o verso. Verse 14, thank you. Verso 14, obrigada. We see people there as well. Nós também vemos pessoas aí mencionadas. So in 17, they're made drunk. Então, no verso 17, eles vão embebedá-los. And in 13, they're deceived. E depois, no 13, vão ser So, enganados. Remember, I'm just going to put 1, 2, 3 Lembre-se que eu vou pôr apenas 1, 2, to 3 tie up this graphic with yesterday. para atar esse gráfico com o de ontem. But don't get confused with the numbers. Mas tentem não se confundir com os They're números, not heads. porque não são cabeças. So remember, that was 1, Lembre-se aqui, eu já tinha colocado o 1, that was 2, aqui o 2 and that was 3. e o 3. The 3 dispensations. As 3 dispensações. Revelation 13, Apocalipse verse 13, 14. verso 14. What dispensation is that? Que dispensação é essa? 1, 2, or 3? 1, 2 ou 3? 3. Good. 3. Boa. The beast from the land has already risen up. A besta da terra, ela já tinha ressurgido. It comes in 2 phases. E vem em 2 fases. First, Primeiro, it is a lamb. é um When cordeiro. it came out of the earth, it was a lamb. Quando sai da terra, é um cordeiro. That's number 6, É o número 6. the 6th head. A 6ª cabeça. Lamb. Cordeiro. Then, Depois, I know the verse says it speaks. eu sei que o verso diz que fala, It doesn't say become. mas não se diz torna. And without proving it, we can explain
the subtle difference between the two. E sem explicar, a gente ainda assim consegue dizer qual é essa diferença But sutil I'm entre as saying duas. it becomes, Mas eu vou dizer que ela se torna, not just speaks. que não apenas fala. From a lamb, it becomes a dragon. De cordeiro se torna um dragão. Same beast, Mesma besta. when it was a lamb, Quando era um cordeiro, that was number 6. era a sexta, When it becomes a dragon, it's the 7th. mas quando se torna um dragão, passa a ser a sétima. By the time you get to verse 14, E quando a gente chega ao verso 14, is it in its lamb phase or in its dragon phase? está na fase de cordeiro ou dragão? This beast that came out of the earth. Essa besta que saiu Lamb, da terra. good. Terra Dragon, boa, bad. dragão ruim. Which phase? Que fase? Dragon. You can see Dragão. it's doing bad things. Porque dá para ver que está fazendo coisas ruins. We'll put a dotted line here. Vamos colocar aqui uma linha de pontinhos. So this is 13, Então, aqui é o 13. and you told me verse 14. E vocês me dizem verso 14. And we see E nós that vemos there are people que há pessoas and there are people. e pessoas. So we can see that they're different people. E conseguimos people in ver chapter que temos 13 pessoas are you. diferentes. As pessoas do capítulo 13 e vocês. When I say you, Quando eu digo vocês, nós, it's this generation. é essa geração. We are now alive Nós estamos vivos in the agora history of number 7. na história do número 7. But Mas, in chapter 17, no capítulo 17, those people, essas pessoas hundreds of years ago. já passaram há dezenas de anos atrás. So this is the Centenas de anos magic atrás. of methodology, Essa é a mágica da metodologia. or reading scripture carefully. Ou de ler a escritura cuidadosamente. We know, Nós we sabemos, read yesterday, lemos ontem, someone asked a question and I hopefully clarified it, alguém fez a pergunta e eu espero ter esclarecido about a resurrection that occurs. sobre uma ressurreição que acontece. So we're not going to go into details about the resurrection, Nós não vamos entrar nos detalhes da ressurreição, but we know mas nós when you sabemos resurrect, que quando a gente you are the same thing as before. ressuscita, nós somos a mesma coisa que éramos antes. But when you see how the scriptures talk about resurrection, Mas quando a gente vê como a escritura fala sobre ressurreição, it says that there is some improvement. diz que há algum You're the avanço. same person, but Mãe- you're better. Você é a mesma pessoa, mas você é melhor. And we could define better as being taller, stronger, more clever. Esse melhor poderia ser uma descrição de alguém mais forte, alguém mais alto, alguém mais inteligente. You're more perfect. Você basicamente está mais perfeito. In your original life, Então, na sua vida original, if you were a bad person, se você fosse uma pessoa when you ruim, resurrect, quando você what will you be? ressuscitasse, você seria o quê? You'll be even worse. Você seria ainda pior. Yes. You'll be a much worse person. Você seria uma pessoa muito So if you pior. were originally bad, now when you resurrect, you're evil. Então, se você originalmente era ruim, quando você ressuscita, você é diabólico. We discussed
Nós já Yesterday. falamos ontem that the woman was judged que a mulher foi julgada at the end of the 1260. no final dos 1260, Right here. aqui. So we'll put the word judged. Então vamos colocar aqui a palavra julgada, This is the woman. que é a mulher. She died. Ela And we're morreu going to see, e nós vamos and I don't ver, want to get into the minute details of it. eu não quero entrar nos pequenos detalhes sobre isso, We're going to see a death and a resurrection. mas vamos ver uma morte e uma ressurreição. And if it was bad, E se fosse ruim, and it was bad, e foi ruim, let's say the relationship was bad. vamos dizer que o relacionamento era ruim. The woman, A mulher, she did something bad in ela number fez algo 5. ruim no número 5, Corrupted the kings. e ela corrompeu os reis. She is judged, killed. Ela vai ser julgada e morta, Sometime in the future, e em algum momento no futuro, she's going to come back ela vai voltar, worse, pior, do the same job. e fazer o mesmo Will trabalho. she be doing that in number 6 or number 7? Ela vai fazer isso no número 6 ou número 7? Number 7. Número Because we 7. read in Revelation 13, Porque nós lemos em Apocalipse 13, in verse 12, no verso 12, that the people should worship the sea beast, que as pessoas deveriam adorar a besta do mar, who had a wound, que tinha uma ferida, got killed, foi morta and is resurrected. e ressuscitou. It's verse 12. Verso 12. So that's in the 7th, not the 6th, Então, isso é no 7º, não na 6ª. when the lamb beast becomes bad. Quando a besta, como cordeiro, se torna ruim. So we will write, Então, nós vamos escrever, so we don't get too busy. We'll do the same picture, the same graphic. nós vamos fazer a mesma figura, o mesmo gráfico. Paul, Paulo, second advent. segundo advento. In this history, Nessa história, it's bad. é ruim. In this history, we're going to say it's evil. E nessa história, nós vamos dizer que é diabólico. In this history, it's the original. Aqui nessa história seria o original. And in this one, E nessa, it's the resurrection. é a ressurreição. But they're the same thing. Mas seria a mesma coisa. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso? This is number 5. Aqui o número 5. Number 7. Número 7. In this history, there were people Nessa história, nós tínhamos pessoas who were drunk que estavam bêbadas. and there were people here E tínhamos pessoas aqui who were deceived. que foram enganadas. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso? So, if this relationship, Então, se esse relacionamento, reis e mulher, or the beasts, ou as bestas, depending which chapter you're looking at, dependendo de que capítulo a gente está olhando, if number 5 and number 7 are the same thing, se número 5 e número 7 são a mesma coisa, we'll put a big equal sign, vamos colocar aqui um grande sinal de igual, then you know the history of number 5 is the same as the history of number 7. então vocês sabem que a história do número 5 é a mesma do número 7. Everybody okay with that? Todo mundo bem com isso?
Adventists Adventistas have made a big mistake cometeram um grande Which- erro you should be telling them about. e vocês deveriam estar dizendo para eles sobre isso. Part of your job. É parte do seu trabalho. And the reason why it's significant E a razão pela qual isso é significativo is because at the beginning of this movement's history, é porque no início da história desse movimento, we were confused about this issue as well. nós também estávamos confusos em relação a essa questão. Just because we have an equal Só porque nós temos um igual, doesn't mean we'll call it the people, but I really mean the organization. eu vou chamar as pessoas, mas eu quero dizer organização. So if I say organization Se eu digo organização or players, ou they're jogadores, all synonymous terms. são todos termos sinônimos. Adventists know Os adventistas that sabem what I've just drawn here is que aquilo correct. que eu desenhei aqui está correto. They believe that. Eles acreditam nisso. And when I say that, E quando eu digo isso, it's that big equal sign. é nesse grande sinal que eu coloquei aqui And de we knew igual. about it too. E nós também já sabíamos sobre isso. So that's not the mistake. Esse não é o erro. The mistake is O erro é trying to understand what that equal means. tentar entender o que é esse sinal de igual. Because Adventists believe, Porque os adventistas acreditam, first of all, they know. primeiramente eles sabem. In number 5, Número 5, this scarlet colored woman is whom? essa mulher de cor escarlata é quem? The papacy. O papado. They're correct about that. They know that. Eles estão certos em relação a isso porque eles sabem disso. So they just do some simple maths. Eles fazem uma matemática simples, It's the papacy que é o papado, at the beginning. no início, They say, what does equal mean? e dizem, o que significa igual? The same thing. A mesma coisa. Therefore, in number 7, Assim sendo, no número 7, she's going to be tem que ser the papacy. o papado. And that's what they've got wrong. E é aí que eles erraram. And it's taken us E a nós demorou a lot of hard work trabalho and árduo self-examination e to walk examinação away from that understanding. para a gente sair desse entendimento. You have to see that. Vocês precisam ver It isso. changes everything. Isso muda tudo. So, even though they're equal, Então, ainda que sejam iguais, they're very different. são muito diferentes. So that's a rule of prophetic study, or we could say Miller's rules. Essa é uma das regras proféticas, o que a gente poderia chamar Now, regra another de Miller. thing Agora, outra coisa that these rules allow you to do if you have an equal que essas regras nos permitem fazer se a gente tem esse sinal de igual, is you can make the people equal as well. é dizer que as pessoas também são iguais. The people in the history of number 5 As pessoas na história become the número people 5 of the history of number 7. são as pessoas, se tornam as pessoas da história número 7. Therefore, Assim sendo, some of us alguns de nós take the shortcut vão por um atalho and say that Revelation 17 verse 2 e dizem que Apocalipse 17, verso 2, is in the end dispensation. está no fim da dispensação, na dispensação We know final. this is 13, 14, Sabemos que aqui seria Apocalipse 13, 14, and we know 13 this is verso 14. 17 too. E aqui Apocalipse 17, verso 2. And what that means is E o que isso significa é, we can take the verse nós podemos pegar no verso and bring it here. e trazer para cá. Does anybody not understand what I just did? Alguém que não entenda aquilo que eu acabei de fazer?
I'll repeat again. Vou repetir novamente. We know there's a resurrection. Nós sabemos que há uma I haven't gone ressurreição. to the verses. Nós ainda não fomos para os versos. It's found in chapter 13 and chapter 17. Achamos isso no capítulo 13 e 17. All of us, Todos nós, movement and Adventists, understand that. movimento e adventistas, compreendemos isso. When you resurrect, Quando nós we're ressuscitamos, going to use the word glorious. You become more glorious. vamos usar a palavra gloriosa. Nós nos tornamos mais gloriosos, you're the same gloriosas. Mas somos a mesma coisa. So we put equals means the same thing. Então colocamos aqui o sinal de igual, que significa a mesma coisa. Number 5, Número 5, we could call it the sea beast. poderíamos dizer besta do mar. Number 7, Número 7, we'll call it the dragon that comes out of the earth. vamos chamar de dragão que sai da terra. This dragon here. Esse dragão aqui, That used to be a lamb that came out of the earth. que era um cordeiro que saiu da terra. Even though they're equal, Ainda que sejam iguais, they're not the same entities or organizations. não são as mesmas entidades ou organizações. The end of the world, O fim do mundo, the papacy is not part of this story. o papado não faz parte dessa história. I'm still not sure how many of us in the movement accept that. E eu não tenho certeza quantos de nós no movimento, nesse momento, aceitam isso. It's not my responsibility or my Não é job minha responsabilidade ou o meu trabalho to go back and explain voltar atrás e explicar why we used to teach it differently. por que que a gente ensinava isso de forma diferente. All I know is Tudo que eu sei é, we have prophetic evidence nós temos evidência profética, and we can see the fulfillment of prophecy. nós conseguimos ver o cumprimento da profecia The papacy is not involved. e o papado não está envolvido. So that's one element of methodology that you have to come to terms with. E esse é um elemento da metodologia que vocês precisam entender. Equal, Igual, but not identical. mas não idêntico. Then what you can do Depois, o que que nós podemos fazer? is this power, É esse poder, we might call it relationship, talvez a gente chame de but we'll call it the relacionamento, fifth. vamos chamar de quinto. This fifth thing, Essa quinta coisa, this fifth relationship esse is affecting the quinto people. relacionamento afetou as pessoas. So if when you go to number 7, Então, se você vai para o número the 7, seventh relationship sétimo relacionamento, is also affecting the people. também está afetando as pessoas. Everything is the same. Tudo é o mesmo. And if you can go from the 5th to the 7th and make them the same, E se você consegue ir do quinto para o sétimo e fazer disso o mesmo, then you can take the experience of the people in the 5th então você consegue pegar na experiência das pessoas no and bring quinto that experience into the 7th. e trazer essa experiência para o sétimo. What people sometimes do, O que as pessoas às vezes fazem, some of our teachers, alguns dos nossos professores, go to verse 2, vão para o verso 2, say that's at the end of the world, dizem, isso é no fim do mundo. but technically it isn't, Mas tecnicamente não é, because that's the story of the 5th, porque essa é a história do quinto, not the 7th. não do sétimo, In real life, na vida real. but symbolically, Mas with simbolicamente, methodology,
Com metodologia, you can read that verse dá para ler esse verso again novamente and make it our history. e fazer disso a nossa história. So in our history, Então, na nossa história, you should be able to see você deveria conseguir enxergar. there's a king Temos um rei who was created to be good, que foi criado para ser bom, to do good, para fazer bem. has an illicit relationship with a prostitute, E tem um relacionamento ilícito com uma prostituta and all the people can see. e todas as pessoas conseguem ver. And their bad behavior E o mau comportamento influences influencia and empowers the people e empodera as pessoas to do what? a fazer o quê? To copy them, A copiá-las, to do the same. a fazer o mesmo. That's the 17 story. Essa é a história do The capítulo 13 17. story A história do capítulo 13 is this beast that comes up out of the earth. é essa besta que surge da It's terra, now a dragon. que agora é um dragão, It will do miracles. vai fazer milagres. And the purpose of the miracles E o propósito desses is milagres to deceive or to trick the people é enganar ou passar a perna nas pessoas. into saying, E para que digam, this dragon esse dragão is really powerful, é realmente poderoso, but more than powerful. mas mais que poderoso, What does it say that this dragon does in chapter 13? o que diz que esse dragão faz no capítulo 13? Verse 14. Verso 14. Does miracles. Milagres. Who does miracles? Quem faz milagres? We know that Satan might try to copy, Nós sabemos que Satanás pode tentar copiar, but this is God mas isso and seria God's Deus. agents. E os agentes They're the only ones that can do miracles. que são os únicos que podem fazer milagres. So it's portraying itself to be good. Então, esse personagem está se fazendo passar por uma pessoa And the way boa. it does that E a forma como faz is isso by doing miracles. é fazendo milagres. So it's gone from a lamb to a dragon. Foi de um cordeiro para um dragão. I presume you have this term in French, a wolf in sheep's clothing. Eu acho que no francês vocês também têm esse termo que seria um cordeiro com pele de lobo. Originally, it was a lamb, a Originalmente- real lamb. Era um cordeiro verdadeiro. It then becomes a dragon. Se torna depois And um if it was a dragão. dragon, what would you do? E se fosse um dragão, o que você faria? You'd run away. Você fugiria. So it disguises itself Então, vai se encobrir as a lamb, e vai se fazer parecer um cordeiro. telling you Te dizendo, we haven't changed. nós não We're exactly mudamos. the same as we were before. Somos exatamente os mesmos que éramos antes. Are we going to be the same or are we going to be better? Nós vamos ser iguais ou vamos ser melhores? Better. So Melhores. when things change Então, quando as coisas and mudam the second phase is better, e a segunda fase é melhor, that sounds very much like a resurrection. isso soa para mim muito mais como uma ressurreição. Not saying that it is, Não estou dizendo que but seja, it's a pretend resurrection. mas é uma simulação de uma I ressurreição. want us to see that. Eu quero que vocês vejam isso. When this dragon comes up, Quando esse dragão se it says, levanta, I'm not new, diz: eu não sou novo, I'm still a lamb, eu ainda sou um cordeiro, But- I'm better now. mas sou melhor So agora. we're going to have to do things differently Então vamos ter que fazer as coisas de forma diferente to improve things.
para melhorar as to make your coisas, life better. para fazer com que as vossas vidas se tornem melhores. And without using any terms, we all know what phrases used today. E sem usar nomes, nós sabemos qual é a frase utilizada hoje em dia. It's that tricks the people. É isso que engana as pessoas. The dragon is saying, O dragão está we're dizendo: doing the same thing we used to do, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós costumávamos better. fazer, mas de forma more melhor, powerful. de forma mais poderosa. And in doing all of that, E ao fazer tudo isso, talks about an image or a copy fala de uma imagem ou uma cópia of the sea beast. da besta And do then mar. talks about worshipping, and there's lots of things there. E depois fala de adoração e várias coisas aí. So the people Então, as in pessoas, 13 no verso, are no going to capítulo be 13, deceived. vão ser enganadas. What are they thinking that they're doing? O que elas pensam que estão Good fazendo? choice. Eu vou dar uma opção. Good or bad? Bom ou ruim? Good. Bom. That's the deception. Esse é o engano. Did the people used to do good in the past? As pessoas faziam coisas boas no passado? Yes. Because Sim, they were run and governed, controlled by whom? porque elas eram controladas e governadas por quem? Or what? Ou o quê? A lamb. Cordeiro. A lamb says, behave this way, do this thing, O cordeiro diz: se comportem dessa forma, façam essa coisa, which is good o que é bom, by definition. por Becomes a definição. dragon Mas se torna um dragão that behaves like a lamb que se comporta como um and cordeiro says, e diz: do these things. façam essas coisas. And the things that it wants the people to do now E as coisas que quer que as pessoas façam agora, does it want the people to do good things or bad things? quer que as pessoas façam coisas boas ou ruins? Bad. Ruins. Bad for whom? Ruins para quem? For themselves. Para elas mesmas. Self-harm. Seria um And why would people do that? dano a elas mesmas. Por que as pessoas fariam isso? Because the dragon Porque o dragão persuades them, vai persuadi-las, it says deceives them, diz aqui as engana, because it says that I am good still, porque esse dragão diz: eu ainda sou bom, and just because my commands look a bit different now, e só porque os meus mandamentos agora parecem um pouquinho diferentes, it's only because we're in a crisis. é só porque nós estamos numa And in a crise. crisis, E numa you have to take crise, some extreme measures, você precisa tomar algumas medidas but they're extremas, necessary, mas elas são necessárias and more importantly, e, mais importante que isso, they're good. são boas. So this is the story of 13. Então, essa é a história do capítulo 13. Adventists read Os the same adventistas verses leem os mesmos versos, as did the Millerites. como In fact, fizeram os Adventists are mileritas, just Millerites porque os adventistas de fato são apenas mileritas, in modern clothes. mas com roupas modernas, They think and read the same way. porque pensam e leem da mesma forma. So what they see here is religion, Então, o que eles veem aqui é religião. and what I see here, E o que eu vejo aqui, and hopefully you, e espero que vocês is também, politics, é política, not religion. não religião. Any questions? I've Perguntas? spoken a lot. You may have some questions now. Falei muito já, talvez vocês tenham perguntas.
Just coming. It's a long route. Like a maze. Alors, je me demande pourquoi les gens I'm wondering why people Eu estou me de- questionando por que du as pessoas septième royaume Mhm. ne do voient sétimo pas reino ce qui s'est passé dans le cinquième royaume. wondering why the people from Então, the eu seven estou pensando por kingdoms que as pessoas do didn't sétimo see what's reino happened on the não fifth viram o que kingdom. aconteceu com o quinto reino, Puisque nous, on le voit là, ce qui s'est passé, Us, we can see what happened. porque nós Et conseguimos ver o on- que passou, o que on est en aconteceu, alerte. And we are in alert. e estamos Donc alertas. pourquoi ils se laissent, peut-être que c'est, comment dirais-je, utopique, mais pourquoi ils se laissent tromper? Maybe it's utopic, but why they let them be deceived? Então, por That's a que really que interesting se question. permitiram a ser enganadas? Ellen White Essa é will uma answer pergunta it this way. interessante. E que a Ellen White iria responder da seguinte forma. She'll say Ela diria the age of the fifth kingdom que na was the era do age of quinto reino superstition. foi a era da superstição. The age that we're living in, E a era que nós estamos vivendo, for her, 6 and 7, para ela seria o sexto e o is sétimo, the age of reason and science. é a era da razão e da And ciência. she says the people E ela diz, as who believe pessoas in the scientific method, que acreditavam no método científico they cannot believe não podem that their acreditar world que o could seu follow mundo in the same path as the world of the fifth kingdom. possa seguir o mesmo caminho que o mundo do quinto reino. We have matured as humans. Nós, como seres humanos, We have amadurecemos, grown, and crescemos, we could not repeat the same crimes again. e não poderíamos repetir os mesmos crimes And novamente. that's the deception. E esse é o engano, Puisqu'il y a quand même les prophètes de journaux qui alertent. We still have the prophet of newspaper prophet that alert e nós us. ainda temos os profetas de jornais que nos alertam. Deception was easy to see, Se um engano fosse fácil de we'd ver, give it a different name. nós daríamos um nome diferente. Go to a show or YouTube Vá para um show ou vá para o and look at a YouTube magician, e olhe para um mágico. and they will tell you E essas pessoas that they're vão te tricking you. dizer que estão te enganando. And yet, E ainda when assim, they do their trick, quando fazem os seus truques, it looks like magic. parece magia. And you know it's a trick, E você sabe que é um truque, but you believe it. mas você So acredita. even knowing the history Então, mesmo sabendo a história, can't save you. isso não pode te The salvar. deception is so overwhelming. Porque o engano é tão avassalador. If you think about it, Se você pensa sobre isso, you and I have been doing this. eu e você temos feito isso. This is this study. E quando eu digo isso, years. esses estudos, há And look vários how anos. slow we are E olhe quão lentos nós in trying somos to pick apart what's right and what's wrong, para tentar escolher aquilo que está certo e aquilo que está errado. and all the mistakes that we've made E todos os erros que nós as a cometemos movement como to get movimento where we are now. para chegar onde nós estamos hoje. You can see it's not that easy. Nós conseguimos ver que não And é we're assim the tão fácil. experts E nós somos os because we care. espertos. Porque a gente se importa.
Alors, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait en parler aux autres de ton message? You said before, Você you just said that we disse, have to inform others about the message. há pouco Ah, você ce disse n- que a gente deveria informar os outros dessa Ce n'est pas si mensagem, facile Not so easy e isso não é tão fácil, parce que justement, les adventistes ont leur prophétie à eux aussi. because Adventist Porque people as as have their pessoas own do prophecies os adventistas têm a sua própria be profecia. those days. C'est difficile. It's really É muito difficult. difícil. Try telling a deceived person Tente dizer a uma pessoa que está sendo enganada that they're deceived. que eles estão enganados. Try telling someone who's part of a cult Tente dizer a alguém que faz parte de uma seita that that their life is in danger and they need to leave the cult. que a sua vida está em perigo e precisam sair dessa seita. Like you say, Como você it's diz, very difficult. é muito difícil. That's the reality. Essa é a That's why our realidade. numbers are so low. Por isso que os nossos números são tão pequenos. That's like with Noah. Por isso que com He Noé, had hundreds, maybe thousands of people join his movement. Noé tinha centenas, tinha milhares de pessoas se juntaram ao But seu at the end, movimento, mas no They fim, all leave. todos saíram. And you only have the 8 people. E ele só ficou In com our 8 movement, pessoas. No nosso movimento, We've had hundreds, maybe even a couple of thousand people at any one time. nós já tivemos várias pessoas, Getting them out of their deception mas tirar as pessoas dos seus próprios enganos is so difficult. é muito difícil. At the earliest opportunity, it's like an elastic band. They just go back to the beginning. Back to Na where they primeira came from. oportunidade, eles são como uma xuxinha que você estica e ela volta para o lugar onde estava. Christina? Donc, Thank you. quelle est leur responsabilité dans cette tromperie? Ils sont Il, c'est qui? Leur le respons- peuple, ceux qui What is the responsibility of the people in this deception? Qual é a responsabilidade das pessoas est-ce qu'ils sont desse responsables? engano? They're responsible. So Qual é a if you were responsabilidade? drunk, Se você estivesse bêbada, would you be responsible for your actions? você seria responsável das suas ações? So you'd say yes. Você diria que sim. So I don't know if you ever met a drunk person. I'm sure you have. Não sei se você já se deparou com uma pessoa bêbada, eu You imagino que see they're sim. out of control. Você vê que essa pessoa está fora de controle. So you've spoken to people, Você também já falou com like pessoas, Adventists, como who are adventistas, deceived. que estão enganados. Try taking them out of their deception Tente tirá-los do seu próprio and engano. tell them E diga you're a essas pessoas responsible que são for responsáveis reading scripture by yourself, for yourself, por ler a escritura sozinhos e to por stop eles copying mesmos. people, E para que parem to de stop copiar as pessoas. regurgitating what your pastor tells you. Para parar de fazer aquilo que o pastor diz que façam. Worse, to Pior, question what Ellen White has written in her books. que questionem o que Ellen White escreveu nos livros dela. So those deceived people Então, essas pessoas are que responsible. estão sendo enganadas são responsáveis. But how do they get out of that? Mas como é que saem disso? How can you tell someone Como é que to você pode question dizer a Ellen alguém White que questione Ellen to White become mature para que and have sejam faith mais maduros, para que in tenham their fé own ability to think? na própria habilidade de pensar? So in theory, Então, em teoria, drunk people pessoas are bêbadas responsible for getting drunk.
são responsáveis por estarem bêbadas. People should take personal responsibility to question what they're being taught. As pessoas deveriam ter essa responsabilidade pessoal de se responsabilizarem por all aquilo of que estão these sendo things ensinadas, mas are todas essas designed coisas estão To desenhadas take over. para To take se over apoderarem, control. para To take controlarem, over our human our human capacity to be para independent controlar a thinkers. nossa capacidade de ser pensadores independentes. If alcohol made you vomit, Se o álcool te faz made you vomitar sick, e te faz you wouldn't ficar take it. doente, você não ia Those beber. chemicals are designed Esses químicos são to desenhados touch the right pleasure centers in your body. para tocar nos pontos essenciais de prazer do seu corpo, So you want to come back for more. para que você possa retornar e beber mais. Becomes addictive. Se torna uma Call them adição. alcoholics. A gente chama essas pessoas And de would you say an alcoholic is a responsible alcoólicas. person? E você vai dizer que uma pessoa alcoólica é uma pessoa responsável? It'd be hard pressed to come to that conclusion Seria difícil para a gente chegar a essa conclusão, because there are people in the medical fields that will tell you it's a disease. porque algumas pessoas na área da medicina vão dizer In que isso certain seria circumstances for uma certain people. doença. Em algumas circunstâncias, para algumas pessoas. You know Você sabe that babies who are born to mothers who are drug addicts que bebês que nascem de mães que são the usuárias babies are de born drogas, dependent, os bebês nascem so dependentes. they're not responsible. Então, eles não são responsáveis. These things are specifically targeted Só que essas coisas, elas estão to especificamente, exploit your vulnerabilities as a human. elas foram feitas especificamente para explorarem a sua So in theory, vulnerabilidade como yes, pessoa. Então, em but teoria, in sim. practicality, they target your weaknesses. Mas de forma prática, elas And what's the two weaknesses of a human being? têm o objetivo de atingir a sua fraqueza. Fear E essas and greed. fraquezas, as duas fraquezas do ser humano é o medo If you e know how to a control gula. someone's fear and greed, Se você consegue ou sabe controlar esse medo, they're essa doomed. gula das pessoas, então as pessoas são All perdidas. reason goes out of the window. Toda a razão, ela sai pela janela. You go to 1888, É o medo e a you ganância, say, perdão. Se vamos para all the Irish are coming 1888 over and taking your jobs. e dizemos todos os irlandeses estão vindo e estão tomando os seus empregos, Fear medo will control the people. vai controlar as pessoas. And you do the same thing with greed. E a gente faz o mesmo com a That's ganância. what these things are doing. É isso que essas coisas estão fazendo. Eric. Tu as parlé d'un raccourci que certains enseignants font. Est-ce Alors, 2 secondes. About a culture that some teacher are doing. Então, Uhum. há alguns ensinos de alguns professores. on a vu que le 5e royaume égale au 7e royaume. We have seen that the A gente viu que o quinto reino é igual ao sétimo reino. Donc on peut faire que les peuples enivrés aussi égale aux peuples trompés. Do the parallel between the people A drunk gente with the vê o people paralelo das Est-ce que le pessoas que raccourci estão qu'il faudrait bêbadas faire, e as c'est que de estão sendo dire que enganadas. les rois, le peuple fait la même chose que les rois. So is a shortcut that we should not do is to say that king is the same thing that people, c'est ça?
Então, esse le roi fait la atalho même chose que et nós le- estamos Le roi fait fazendo la de même chose dizer que que- o rei seria The as pessoas shortcut é o you que a should gente not não do deveria is fazer. to say that people is equal to king. Então, esse atalho, a gente So, não I want to deveria dizer que as clarify. pessoas são iguais ao rei. Eu quero esclarecer, When I said that some teachers do a shortcut, quando eu disse que alguns professores tomam o I'm not caminho saying mais it's wrong. curto, eu não estou dizendo que isso é It's errado. fine to do a shortcut, Está bem fazer isso, ir por um atalho, as long as you know that you're actually doing that. desde que vocês saibam que estão realmente So, fazendo isso. if we were to do a study, Então, se nós tivéssemos que fazer um and I estudo, say verse 2 e eu dissesse, verso 2, is está acontecendo Now. agora, in the Dark Ages, no tempo das trevas. and I'm saying it's happening now. E eu estou So that's the se o verso shortcut. 2 estivesse dizendo que é na época das But to trevas, e eu estou make dizendo que acontece kings agora. Isso seria um atalho. Or Mas fazer os rulers reis ou into os people, governantes, torná-los em I don't think that's a pessoas, shortcut. eu não acho que esse é um I think that's atalho. just a mistake Eu acho que isso é um or erro a misunderstanding ou uma on má how to compreensão handle symbols. de como lidar com So when I símbolos. mention shortcut, Então, quando eu mencionei atalho, it's fine to do that, está bem fazer isso, just as long as you know that you're doing it. desde que vocês saibam que estão fazendo isso. Because if I said verse 2 is at the end of the world, Porque se eu digo, o verso 2 é no fim do mundo, and one of you said, I don't think it is, e um de vocês diz, eu não acho que é, and I said, of course it's the end of the world, it's so obvious, e eu disser, claro que sim, porque é tão until óbvio, they showed me it wasn't, até que me mostrem que não é, then I'd look silly. então eu pareceria um tolo. So that's Então, é isso que what eu I me mean by refiro shortcut. You com have to know that you're atalho. doing that. Você tem que saber que está But fazendo isso. in those verses, making a king into a people or vice versa, Mas nesses versos, fazer de um rei as pessoas ou unless vice-versa, I've misunderstood your question, a menos que eu mal interpretei I a will sua say pergunta, that's incorrect. eu vou dizer que isso é incorreto. Follow-up question or Outra pergunta? Ou estamos bem? we've run out of time, Nós já estamos sem tempo, so we'll pause here. então vamos fazer aqui uma pausa. And if you do have questions, we'll pick them up in our next class. E se vocês ainda têm pergunta, a gente segue na próxima aula. So according to my time, we start in 18 minutes, De acordo com o meu tempo, a gente volta daqui a 18 minutos. 10:30 local time. Let's pray. Vamos orar? Holy God, we thank you Deus Santo, nós te through agradecemos your que através da tua grace, graça work of the Holy Spirit, e o we can have a trabalho do clearer Espírito understanding of your Santo, word, nós podemos ter um entendimento claro da tua palavra, things that may have seemed confusing originally coisas que pareceram confusas originalmente, can have clarity. podem ter agora We clareza. desire this clarity. Nós desejamos In essa Jesus' clareza name. em nome de Amém. Jesus. Amém.